E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo com vocês? Tudo em paz? Onde vocês estiverem? Como é que tá a vida? Como é que tá as coisas? Tudo na mais perfeita esculhambação? Nem? Beleza? Antes de qualquer coisa, antes de eu falar sobre o meu tema de hoje aqui, ó, curte o vídeo, tá? Curte o vídeo, se inscreve, beleza? Se inscreve no canal, comenta, fala sobre o que você achou do vídeo, se você achou bom, se achou ruim, se você não achou nada. Comenta, dá uma comentada, mas antes de tudo, curte, tá? Assiste ele todo e curte, beleza? Tranquilo? Ó, o tema de hoje é esse livro aqui, ó. Já leu? Minority Report, do Philip K. Dick. Se por um acaso assistiu o filme que passou no cinema por 2002, 2001, 2002, por aí, se eu não estou enganado. Assistiu isso aqui? Eu tenho, olha só que doido, eu tenho esse filme, eu assisti ele no cinema, mas eu não tenho lembrança, assim, a lembrança que eu tenho dele é muito, né, aquela coisa do tempo. São 18 anos, 19 anos que eu assisti o filme, eu não o revi. Para fazer a análise do conto aqui do Philip K. Dick, eu procurei não pegar o filme novamente, porque eu tinha uma lembrança dele. São o quê? Um filme de 2 horas. Para você ler o conto aqui de cerca de 40 páginas, você não leva 2 horas para ler nem a pau, nem a pau. Então eu não queria a imagem não queria muito a imagem do Tom Cruise na minha mente com relação à leitura do texto, porque eu falei, cara, eu quero o texto. Eu quero o texto do Philip K. Dick. Eu não quero o filme do Spielberg. Depois, já fiz até esse plano. Depois que eu terminar a filmagem, depois que eu fizer o vídeo, aí eu num sábado ou no domingo eu vou sentar e vou rever o filme. Mas antes disso, eu quero o texto. O texto, não quero o filme, não, de jeito maneira. Não quero o filme do Spielberg, eu quero o texto do K. Dick. Beleza? Ó, isso aqui, rapaz, é um livro que ele tem um conto, né, de 40 páginas. Ele tem um conto de 40 páginas e vários outros. Porque isso aqui foi escrito em 1956, é um pré-Philip K. Dick. Lá nos anos 50. Lá naquele tempo em que as pessoas estavam na Guerra Fria, as pessoas tinham os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Quer dizer, o pensamento desse pessoal que era depois que tinha passado da Segunda Guerra Mundial para os anos 50, era um pensamento mais deprimido, pode dizer assim, né? Com relação ao futuro do ser humano, com relação ao homem, com relação ao o futuro do ser humano, porque tinha aquela questão da bomba atômica, o homem ele pode, né, o mundo pode acabar amanhã, existem mísseis para todos os lados, então existia aquela ideia do existencialismo, né? Então o ser humano naquela época ele tinha um pendor a ter uma visão mais deprimida da vida. Esse pessoal que chega aos 70, 80 anos de idade hoje viveram essa juventude nesse período aqui. E o K. Dick ele vai se esmerar em escrever sobre realidades, né? Sobre possíveis realidades, sobre onde o homem ele estava sendo, como eu vou dizer, a realidade ele podia ser alterada, pode dizer assim. A realidade desse ser humano tinha uma tendência a ser alterada, nada é o que parecia. E é isso que o K. Dick quer colocar aqui nesse Minority Report. A história ela é muito simples e ao mesmo tempo muito complicada. Para você ter uma ideia, eu li 2 vezes esse texto, 2 vezes. Eu li a primeira, a sensação de estar lendo algo assim rápido, né, uma escrita rápida de 40 páginas para um conto, se ele tivesse feito igual no filme, desenvolvendo uma história para um romance, talvez a coisa ficasse mais aberta, mas eu julgo que eu não, assim, a leitura não foi difícil, mas ao mesmo tempo alguma coisa ali não estava caindo bem, alguma coisa ali não me, sabe. E eu gosto do K. Dick, eu gosto dos textos dele. Inclusive, semanas atrás
Eu postei um vídeo sobre o livro que baseou o Blade Runner. Mas aqui me incomodou. Me incomodou. Alguma coisa, eu não sei se o fato dele escrever para sobreviver, para matar a fome, ele escrevia 10 contos ou um livro num dia, se fosse o caso, para poder sobreviver, tenha feito com que esse conto aqui, que não agrada aos que gostam do K. Dick, esse conto aqui não agrada. Não agrada. E eu li a primeira vez, eu li a segunda, porque eu não tenho uma tendência a não gostar de algo, eu tenho a tendência a gostar. A minha leitura, ela sempre... Posso estar lendo, sei lá, bula de remédio, mas eu procuro gostar do que eu estou lendo. É algo que, poxa, se o negócio está aí há 50 anos, há 60 anos, pô, alguma qualidade ele tem, né? E a história é muito simples, né? Eu não vou dar muito spoiler, para que você que está aí do outro lado, de repente tem interesse de pegar a edição em português, que tem edição em português, e ler. A história é bem simples. O que acontece? Um chefe de polícia chamado Anderton, ele é criador de algo chamado pré-crime. Ele tem sobre o poder dele três criaturas com uma espécie de deficiência, como a gente chamaria hoje. Elas têm uma espécie de deficiência. Elas vivem sentadas num lugar, numa cadeira. Elas vivem sentadas numa cadeira. Elas só vivem, essas três criaturas, elas vivem para prever um futuro com relação ao que? A uma semana, 2 semanas. Então o que os caras fazem? Esse Anderton, ele usa essas 3 criaturas, esses 3 seres humanos, posso dizer assim, com deficiência, para prever crimes futuros. Nessa sociedade, há cerca de 30 anos, posso dizer, não há mais nenhum crime. Nenhum. Não há crime. Não acontece por quê? Porque é usado esses 3 seres, eles fazem com que as pessoas que vão cometer crimes, elas sejam pegas antes disso acontecer. Olha que beleza, hein? Legal, hein? Ó. O que acontece? Quando o indivíduo, sei lá, tá na casa dele, ele tem uma discussão com a mulher e uma dessas três criaturas viram e dizem, ó, nos papeizinhos lá, uma espécie de rolo, uns papéis, dizem que o fulano de tal vai matar a mulher, vai cometer um crime. A polícia é acionada rapidamente e antes que esse indivíduo venha a cometer esse crime, ele é capturado. Olha, maravilha, hein? Beleza. E o que se acha, de repente, dentro desse processo é que não há falhas. Não há falha de forma alguma. O indivíduo vai lá, ele está para cometer o crime, a polícia se antecipa a isso, antes que ele sequer pense que vai matar a esposa, ou vai assaltar um banco, ou coisa que valha, a polícia vai lá e pega ele e pimba, e encarcera o indivíduo. Olha que legal. Para essa sociedade perigosa que nós vivemos hoje, hein? Horror, né? Para criminoso, vou te contar. Para programas policiais, ao fim dos programas policiais, né? De TV, que a gente está acostumado a assistir aí ao longo do tempo, em que esse pessoal que apresenta programas de crime, eles vivem disso, certo? Eles vivem disso. Dessa situação. Nessa sociedade aqui não tem mais isso, não tem crime. Ela é totalmente, não há nenhuma possibilidade de acontecer um crime. Mas acontece algo inusitado. O Anderton, que é o criador, o chefe dessa polícia pré-crime, ele recebe um dos papeizinhos lá, de um dos rolos lá, um negócio lá qualquer, dos três deficientes, e nesse papelzinho está dizendo que ele vai matar o chefe lá o chefe do exército lá, o tal de Kaplan. Ele vai matar, ele vai cometer um crime. O que acontece com esse Anderton?
ele simplesmente foge, ele desaparece, ele não, eu não tenho a menor possibilidade de eu matar ninguém. Que conversa é essa? Tem um erro aí. Ou a minha esposa Lisa, ela junto com o assistente que tá comigo, Witwer, o nome dele, Witwer, que futuramente vai ser o substituto do Anderton. Ele acha que é um conluio entre esse Whitney e a esposa, é um complô, e ele foge buscando tentar responder essa questão de quem foi que falsificou o negócio lá. Mas tem um baralhamento aí danado na história, porque o Anderton, ele tá escrito que ele vai matar o indivíduo, que ele vai matar o... E se isso acontecer, o sistema continua funcionando tranquilamente, porque o sistema ele é favorável à ideia do assassinato, lá, da morte, do crime. Mas o Anderton, ele simplesmente não acredita nisso. Ele diz que não, o sistema está falho. Olha, o sistema que ele criou, que nunca errou, nunca no passado, de forma alguma, aconteceu nenhum tipo de erro. Ele simplesmente diz: não, o sistema está errado, o sistema que eu criei está errado. E vai atrás de buscar descobrir onde foi que aconteceu aí a lorota, posso dizer assim, o complô. No meio do caminho, ele descobre que a mulher não tem nada a ver com o peixe. Ele vai, o Witwer, ele vai também perceber que o Anderton não é um criminoso, porque ele passa a espalhar por todos os locais do planeta que o Anderton é um fugitivo e tal. E o que acontece? O Anderton, ele simplesmente chega à conclusão de que ele realmente precisa fazer algo. Eu vou parar a história aqui. Eu não vou dar o final, tá? Do que vai acontecer. Você achou que eu ia dar o final, né? Que eu ia dar spoiler. Tem o filme de 2 horas, o filme, que se você assistiu lá atrás, você deve ter alguma lembrança desse filme do Spielberg. Eu não vou dar o spoiler da história. Eu volto a repetir, eu achei a história rápida, um pouco confusa. Tem muitos críticos com relação à questão da ficção científica, que dizem que os autores eles têm uma tendência a não entrar nos detalhes, eles jogam a história ali e você que tem que ficar catando os pedaços soltos. Eu li o conto 2 vezes, e fiquei meditando. Li uma vez, li 2 vezes, para tentar encontrar a falha que faz com que tantas pessoas elas tenham uma tendência a achar esse conto fraco, sim, mas ele tem uma visão extraordinária de futuro, de sociedades de futuro. É isso. Vou ler uma passagem aqui logo do começo, porque eu não quero dar spoiler. Sobre o conto, sobre o final do conto. Não vou dar spoiler. Vou ler só uma passagemzinha aqui. A primeira coisa que Page disse foi: "Você perdeu o juízo? Por que diabos voltou?" Ele tinha o Anderton, ele tinha de se esconder, mas ele volta lá para a chefatura de polícia para tentar encontrar algo enigmático que estava na história, porque ele achava o seguinte: não, eu não posso matar, alguém fez um complô aí, alguém fez alguma coisa, né, pouco recomendável para me detonar, para me puxar o meu tapete. Não sei, aquele negócio, não sei se foi o Witwer, com a ajuda da minha esposa, alguém fez, essa é a dúvida dele. Então ele foge, mas ele volta. Não voltei por muito tempo. Tenso, Anderton entrou pelo bloco dos macacos, fechando sistematicamente uma porta atrás da outra. Não deixe ninguém entrar. Não posso me arriscar. Você devia ter se demitido quando ainda era o chefe. Agoniado de apreensão, Page seguiu atrás dele. Witwer está se aproveitando da situação, não perde tempo.
vai por o país todo gritando por seu sangue. Ignorando-o, Anderton abriu o principal banco de controle da maquinaria analítica. Qual dos 3 macacos fez o relatório da minoria? Porque tem um sistema dos meninos que fazem as previsões, e tem os 3 macacos, que simboliza aquela ideia, né? Não falo, não escuto, não vejo. São os 3 macacos. 3 monkeys. Não me pergunte, estou caindo fora. A caminho da porta, Paige parou por um breve momento, apontou a figura do meio e desapareceu em seguida. A porta foi fechada. Anderton ficou sozinho. O do meio, ele o conhecia bem. A figura anã e corcunda estava enterrada nessa fiação e relés há 15 anos. Quando Anderton se aproximou, a criatura não ergueu os olhos. Seus olhos vidrados e perplexos contemplavam um mundo que ainda não existia, cego à realidade física à sua volta. Jerry tinha 24 anos. Originalmente havia sido classificado como um idiota hidrocéfalo, mas ao completar a idade de 6 anos, os testes psicológicos identificaram o talento pré-cognitivo, soterrado sob camadas de tecido decomposto. Colocado em uma escola de treinamento operada pelo governo, o talento latente foi cultivado. Quando tinha 9 anos, o talento já avançava a um estágio útil. Jerry, no entanto, permaneceu no caos sem objetivo, na idiotia. A faculdade que se desenvolvia rapidamente tinha absorvido a totalidade de sua personalidade. Acocorado, Anderton começou a desmontar as placas protetoras dos rolos de fitas armazenados na maquinaria analítica. Usando os esquemas, seguiu o curso dos estágios finais dos computadores integrados até o ponto em que o equipamento individual de Jerry se ramificava. Em minutos retirava trêmulo 2 fitas de meia hora, dados recentes rejeitados que não se coadunavam com os relatórios da maioria. Consultando a carta de código, selecionou a seção de fitas que se referiam a esse cartão em particular. Um scanner de fitas estava montado do lado. Prendendo a respiração, ele inseriu a fita, ativou o transporte e escutou. Só levou um segundo. Desde a primeira declaração do relatório ficou claro o que tinha acontecido. Tinha o que queria. Podia parar de buscar. A visão de Jerry estava na fase errada. Por causa da natureza errática da pré-cognição, ele estava examinando uma área de tempo um pouco diferente das de seus companheiros. Para ele, o registro de que Anderton cometeria um assassinato era um evento a ser integrado com todo o resto. Essa afirmação e a reação de Anderton era mais um dado. Obviamente, o relatório de Jerry invalidava o relatório da maioria. Tendo sido informado de que cometeria um assassinato, Anderton mudaria de ideia e não o cometeria. A antevisão do assassinato tinha cancelado o crime. A profilaxia tinha ocorrido simplesmente no ato de ter sido informado. Um novo curso de tempo já havia sido criado, mas Jerry tinha sido minoria. Trêmulo, Anderton retrocedeu a fita e clicou na cabeça gravadora. Fez uma cópia em alta velocidade do relatório, restaurou o original e removeu a duplicata do transporte. Ali estava a prova de que o cartão era inválido, obsoleto. Tudo o que tinha a fazer era mostrar a Whitner. A sua própria estupidez o surpreendeu. Sem dúvida, Whitwer tinha visto o relatório e, apesar disso, havia assumido o cargo de comissário e afastado as equipes da polícia. Whitwer não tinha intenção de se retirar. Ele não estava preocupado com a inocência de Anderton. O que então podia fazer? O que mais restaria? É aquilo. Eu não sei se para vocês... obviamente quem está assistindo assistiu Game of Thrones, certo? A lembrança me veio à cabeça do menino lá da cadeira de roda que previu o futuro. Eu não sei dizer se assim de cabeça agora, eu não sei dizer se o autor do Game of Thrones se é anterior a 1956 ou coisa que o valha. Só sei que nas histórias de ficção científica, geralmente o pessoal tira daqui, puxa dali, rouba daqui um pouquinho, rouba um pouquinho dali, e aí vai se fazendo, vai se montando esse quebra-cabeça de histórias
que particularmente eu gosto, né? Eu gosto de ficção científica, como já falei em outros vídeos, eu gosto bastante de ficção científica. Mas essa realmente deixou um pouco a desejar. Eu não sei se você aí do outro lado, você assistindo, você vai ler e vai ter uma visão diferente da minha. Você vai ver o final, que eu não vou contar aqui, você vai ler sobre o final e você vai ver como as coisas elas tendem a se encaixar, assim, muito de forma despropositada, entendeu? O Anderton, ele descobre uma situação, ele vai atrás dessa situação e acaba tendo que resolver o caso. A história, só para dar uma dica para vocês, que sei se vocês por acaso leram Crime e Castigo, o Raskolnikov, essa história tem uma semelhança com a do Raskolnikov do Crime e Castigo. Se essa é uma diquinha, se isso é um spoiler, se você leu o Crime e Castigo, você sabe bem do que eu estou falando, como termina a história. É o Dostoiévski da ficção científica, posso dizer. Se você leu o Crime e Castigo, você vai ver que tem essa questão aí do indivíduo assassinar, matar, se o indivíduo ele tem culpa, se ele não tem, se o assassinato é válido, se não é válido, se o criminoso, se a questão do indivíduo ser acusado antes de ter cometido o crime, que é o que está aqui, se ela é válida ou não, se algum inocente foi preso nessa brincadeira, se houve algum erro no passado que fez com que o indivíduo inocente ele não ia cometer um crime, mas aí os três indivíduos lá, eles acabam acusando alguém de cometer um crime sem que esse indivíduo não vá realmente cometer um crime. Tudo isso são questões que estão aqui no conto. Então, assim, que passam assim nas beiradinhas. Por isso que eu falei que eu li 2 vezes para pegar essas nuances. Porque se você parar para pensar numa sociedade onde o indivíduo ele comete ele não, por exemplo, eu tô aqui, aí vem a polícia nesse exato momento, entra aqui dentro da minha residência e me acusa de um crime que eu não cometi e me joga no campo de concentração, me joga numa cadeia, me joga numa prisão sem que eu... Porra, hein? Eu cometi um crime? Como? Onde? Assim, nessa sociedade aqui, milhares estão presos apenas por essa suposição de terem cometido crime ou não. É essa sociedade que o K. Dick coloca. Assim, aí não tem crime. Se o cara vai cometer se ele está em casa, ele apenas pensou em cometer um crime, ele já está sendo preso. É isso aqui. Minority Report. Isso, escrito em 1956. A história o futuro seria tipo 100 anos depois do 1956. Seria 2050, 2060, cerca de 100 anos depois, nessa faixa. Então é essa a ideia. Procura, acha o texto em português. Provavelmente, se você não tiver o livro, talvez você encontre na internet, em PDF. Procura, dá uma lida, dá uma analisada. Se você leu, gostou, fala. Se você não gostou, dá um toque para mim, fala o que você achou. Diz se eu de repente tinha uma coisinha aqui que eu me esqueci de falar. Dá um toque, tá? Dá uma comentada, beleza? Ó, fica aguardando algum comentário seu, beleza? Que tá assistindo. Curte aí o vídeo, tá? Beleza? Curte aí, dá o seu joinha, beleza? Valeu, irmão. Beleza? Tchau.